Depois eu passo para vocês, né, uma apresentação no grupo, caso vocês queiram. Infelizmente, por problemas técnicos aqui, eu não vou conseguir compartilhar. Mas o assunto, ele vai ser dado da mesma forma. Então, assim, o colágeno, né? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Eu até vou pegar os meus potinhos aqui pertinho, e daí eu posso estar mostrando para vocês de cada colágeno que eu vou falar. O colágeno é uma proteína muito abundante no nosso organismo, né? Por que nós temos essa linha na área e essa linha ela é tão completa? Por quê? 1/3 de toda a proteína do nosso corpo é colágeno. E 75% da nossa pele, ela é composta por colágeno. Então, assim, às vezes a gente não sabe, né, aonde que tem colágeno. Às vezes pessoas novas que estão aqui não têm noção de tanto colágeno que tem no nosso corpo. Então, no nosso corpo, o colágeno ele é encontrado na pele, nos tendões, nos ossos, nos dentes, nas cartilagens, no útero, no ovário, no fígado, no baço, no rim, nas artérias. Nosso corpo tem muito colágeno. E para que ele serve? O colágeno ele vai auxiliar tanto a manter as nossas estruturas, né, a parte da firmeza, da elasticidade, ele vai ajudar, né, se a gente tiver o suficiente para não aparecer as rugas, ele vai auxiliar na diminuição das dores nas articulações, ele aumenta a densidade óssea, então ele vai melhorar até essa parte inflamatória das nossas cartilagens, né? Então, por quê? Porque ele vai estar fazendo essa proteção. O nosso pico de colágeno, ele é por volta dos 30 anos, tá? Isso, se a gente não for um atleta de alta performance, porque daí, às vezes, esse pico, ele diferencia um pouco, dependendo da pessoa e da sua atividade. Por quê? Quanto mais impacto eu tiver, quanto mais atividade brusca que eu fizer, mais cedo, mais precocemente eu vou estar, de certa forma, deteriorando, degradando esse colágeno, porque eu vou estar precisando muito das minhas estruturas, principalmente as articulares. Eu vou começar falando pela pele, tá? A nossa pele é um órgão que ele envelhece muito visivelmente, principalmente a pele do rosto, né? E a gente também consegue ver nas mãos, nos braços, aonde a gente tem mais exposição. Exposição ao quê? Às agressões externas, né? Então, o que seriam as nossas agressões externas? O que atrapalharia ou acelera, na verdade, acelera o nosso envelhecimento? O sol, né? Muito sol, a gente sabe que acaba com a pele, por quê? Justamente porque acaba também agredindo e esse colágeno acaba degradando. O sol, o cigarro, o estresse, a poluição, seja essa poluição tanto da parte química, né, de produtos tóxicos, como a poluição do próprio ar. E outras, o que também, no caso contrário, o que melhoraria para a gente conseguir manter esse colágeno de uma certa forma? A nossa nutrição, né? Se alimentar bem é algo fundamental, é algo que realmente faz com que a gente consiga manter por mais tempo uma pele bonita, uma articulação saudável. O problema é que hoje, no nosso dia a dia, a gente não consegue manter essa alimentação da forma correta. Até estava escutando a Lorena falar, a gente muitas vezes compra mais coisas que desembrulha, né, do que descasca. E é o nosso ritmo, né? É o nosso ritmo de trabalho. Além da nutrição, o que também ajuda? A água, tá? Ah, mas a água vai ajudar no colágeno? Na realidade, o nosso corpo, ele é composto de 60% a 70% de água aproximadamente. E a gente tem esses fluidos em todas as partes do corpo, assim como o colágeno. Então, a gente vai ter a água tanto dentro como fora das nossas células, e assim o colágeno também. E ela vai ajudar justamente no transporte dos nutrientes,
na hidratação da pele, nas articulações, né, nos olhos, enfim. A água, ela vai lubrificar. Então, por que eu estou falando de pele, de colágeno, de água? Porque é importante, tá? Se você quer ter uma pele e uma articulação, um organismo entre si, o teu corpo funcionando bem, você precisa estar bem hidratado, né? Tanto que a gente tem estudos que falam o seguinte, que se a gente for fazer uma atividade física e não tomar água, e essa atividade for intensa, além de você ter uma desidratação, muitas vezes você vai ficar muito mais cansada, vai ficar mais tensa e mais agressiva do que se você tomasse a água. Então, uma atividade física, na realidade, é para quê? Para mandar uma serotonina, para você relaxar, para ser prazerosa. E se você não faz essa hidratação, a atividade física ela vai alterar o teu humor e vai te deixar uma pessoa irritada. Ah, mas eu não faço atividade física e eu não gosto de tomar água. Então, tem que começar a ser remédio, né? A água tem que começar a ser remédio. Porque mesmo você não fazendo atividade física, o teu corpo necessita. E o colágeno, ele vai precisar dessa água também, porque a gente precisa manter o nosso corpo hidratado, tá? Tanto a hidratação fora da pele, que eu já vou explicar um pouquinho mais, como essa hidratação dentro pelo líquido da água. Infelizmente, que pena, né? Que a minha apresentação fiz com tanto carinho, não consegui compartilhar aqui. Mas eu vou falar o seguinte, a gente tem os colágenos Verisol. Esses dois aqui, tá? Quando eu entrei na Geonesse, só tinha o de chocolate, e logo em seguida eu entrei e teve o lançamento do doce de leite. Esses dois colágenos aqui, eles são bem parecidos, tá? Os dois, cada um, tem 11 vitaminas e 6 minerais cada um. Esse colágeno, ele é para a pele, ele tem 2,5 miligramas de verisol, tá? Além disso, aqui dentro, para que servem essas vitaminas, né? Por que tem tanta coisa boa que eu falei, olha, vocês vão começar a olhar os produtos de uma forma diferente. O colágeno da Geonesse, ele não é só um colágeno. Você sabe que para a gente ter uma absorção de colágeno, a gente tem que ter vitaminas e sais minerais dentro dele para que o corpo saiba aonde levar esse produto e aonde o colágeno vai atingir dentro do corpo. O nosso colágeno, tanto na área como doce de leite, ele vai ter essas vitaminas todas, ele tem cálcio, não é uma grande quantidade, mas ele já tem uma quantidade de cálcio, e ele tem 5,7 gramas de fibra. Ah, tá, mas a fibra não tem nada a ver, porque nós estamos falando de colágeno. Não tem, mas vocês vão saber mais um pouquinho que a fibra ela é muito importante para o nosso organismo. O que tem na fibra que, de repente, faria diferença no corpo de vocês? Eu vou dar um exemplo, tá? Tem um estudo que foi feito em Harvard, na universidade lá, onde disse o seguinte, que pegaram 32 mil pessoas e compararam as pessoas que comiam pão branco e as pessoas que comiam pão integral com grãos, tá? Não é aquele pão integral que não tem grão, é aquele que tem grãos. E o que aconteceu? Dessas 32 mil pessoas, né, 50% foi reduzido em 50% o risco cardiovascular. E vamos lá, 2 fatias de pães integrais vão ter no máximo 5 gramas de colágeno de fibra, né? E aqui nós temos 5,7. Então, quando você está tomando o nosso colágeno na área, que ele é para a pele, específico para a pele, você vai ter uma porção de fibra que também vai estar te ajudando na parte cardiovascular. A fibra, ela melhora o trânsito intestinal, né? Então, a gente sabe que ela vai facilitar a eliminação de substâncias tóxicas do nosso intestino. E isso vai diminuir as chances também de câncer,
reduz o nível de colesterol, diminui a absorção da glicose. Então, é isso que eu digo. Vamos olhar para o nosso colágeno de uma forma integral. Eu vou falar do Verisol também, tá? Do Verisol de abacaxi com hortelã. Esse foi o nosso último colágeno. Se esse aqui já tem 5,7 gramas de fibra, esse daqui, ele tem um pouquinho mais. Ele tem, deixa eu ver aqui no pote, que é a minha cola, foi para o saco. Ele tem 9%. 9% não, desculpa, é 9 gramas, se eu não me engano. Só deixa eu confirmar aqui com vocês. Aqui, 9,2 gramas de fibra. Então, a Geonesse, além de colocar vários elementos dentro do colágeno que vão ajudar, né, realmente na sua pele, ela também pensa em todo o restante do organismo. O de abacaxi, ele é um pouquinho diferente. Ele tem 13 vitaminas e 4 minerais, tá? E também 2,5 miligramas de verisol. O que ele tem ali de diferente, né, nas vitaminas, nos minerais? Ele tem o selênio e tem o cromo. Então, tanto o selênio como o cromo, eles são antioxidantes e eles vão fortalecer o sistema imunológico. Então, eles ajudam muito nas doenças do sistema nervoso central. Eu falei, né, que a pele é um dos órgãos que envelhece, né, que visivelmente mais envelhece, e em segundo lugar é o nosso cérebro. Então, assim, o cérebro, assim como a pele, começa a envelhecer muito cedo. Então, a partir dos nossos de 25 anos, as nossas conexões neurológicas, elas já começam a diminuir. E a partir de 50 anos, em média, o peso do nosso cérebro ele diminui 2% a cada 10 anos. Então, assim, quem não tem medo de chegar na velhice e não estar saudável, e de repente estar com Alzheimer, alguma coisa assim. Vejam, não estou dizendo que o nosso colágeno não vai deixar a pessoa ter Alzheimer. Eu estou dizendo que o nosso colágeno ele é tão bem feito que a Geonesse ela fez uma fórmula tão boa que, inclusive, ajuda na prevenção de doenças neurológicas, porque ela possui antioxidantes aqui dentro que são formidáveis, tá? Então, assim, esses 3 aqui são os NARAs que são da linha Verisol, e todos os 3 são ótimos para a pele. Eu tenho vários antes e depois com esses colágenos. Eu acredito que quem está mais tempo aqui na empresa também já teve resultado. E tem pessoas que têm um resultado mais rápido, tem pessoas que têm um resultado mais lento. Por quê? Porque pessoas que são expostas às agressões externas, elas vão muitas vezes estar com a pele com mais necessidade de colágeno. Então, às vezes, aparece mais rápido também a resposta, mas não é que ela vai ficar melhor do que a outra. É porque, como a pele está tão degradada e ela está precisando tanto de uma suplementação, que ela aparece um pouquinho mais rápido o efeito. Mas não é regra, tá, gente? Não é regra. E, assim, quando a gente tem o colágeno e a gente come muito doce, ou muitas coisas que se transformam em açúcar dentro do organismo, o que acontece? A absorção ela é um pouquinho mais lenta. A gente vai demorar um pouquinho mais para ter o resultado na pele, tá? Os colágenos, na realidade, se alguém me perguntar qual deles é melhor, eu não sei dizer qual deles é melhor. Todos são bons. Então, colágeno Verisol se toma como? O colágeno Verisol, ele toma em qualquer horário do dia, de preferência não durante as refeições. Por quê? Porque assim o organismo ele vai absorver tudo aquilo que você está tomando. Senão, se você tomar junto com um almoço, uma janta, um café da manhã, então às vezes ele vai perder ali um pouquinho da absorção, porque ele vai
brigar junto com a alimentação que você está comendo ali, algumas substâncias talvez ali sejam absorvidas um pouquinho menos, né? Com que idade? As pessoas sempre querem saber. Com que idade que eu vou começar a tomar o colágeno? Então, a partir dos 25 anos, né, a gente começa a ter a diminuição da fabricação do colágeno dentro do nosso organismo, já podendo, né, estar fazendo essa suplementação. Nos nossos potes, ele fala o quê? Em todas as indicações, a partir de 19 anos. Por quê? Porque a gente sabe que o colágeno, o Verisol, ele também vai reduzir um pouquinho da nossa celulite, né? E quem já não tem celulite? Cedo, né? Hoje em dia, as crianças, mais cedo, às vezes 13, 14, 15 anos, já estão com celulite. Então, a partir dos 19 anos, já pode suplementar, assim, com bastante tranquilidade. Os estudos que a gente tem em relação da própria Gionesse diz o quê? Que ele reduz 20% das rugas dos olhos, que ele melhora mais ou menos 7% da elasticidade da pele, que ele reduz também 11% daquela pele que é bem enrugadinha, 12% do aumento do crescimento das unhas, né? Que a unha cresce mais rapidamente, 9% da celulite e 18% do aumento da elastina. A elastina é a parte, a gente tem 3 camadas na pele, né? A epiderme, a derme e a hipoderme, que seriam a camada de cima, a do meio e a de baixo. A derme, que é a nossa camada do meio, 80% dela é elastina, né? E fibras de colágeno. Então, sempre que a gente se hidratar bem, a gente se cuidar, a gente vai ter esse colágeno potencializado no nosso organismo. A nossa pele, ela é um órgão que ela está em constante renovação. Então, assim como a nossas células dos ossos, né, ela vai morrer e ela ressurge todos os dias. Então, ela tem um ciclo de aproximadamente ali 28 dias e ela vai sempre estar vindo uma pele nova. Mas, às vezes, a gente começa a acumular, assim, muitas vezes no rosto, algumas células antigas, e onde vai dando a pele vai ficando desigual. Às vezes fica um pouquinho mais espessa, né? Ou então a pele começa a apresentar uma secura. Quando a pele está mais espessa e desigual, seria bem interessante a gente, de repente, ter ali um esfoliante, passar um esfoliante, ajudar nessa renovação da pele, deixar essa pele bem uniforme, né? E quando a gente começa a ver que a pele começa a apresentar uma certa secura, então, na realidade, ela está falando o que para a gente? Ó, eu estou envelhecendo, eu estou tendo um envelhecimento cutâneo. Se você não trata a pele que está seca, tá? Essa pele, ela vai com o tempo tendo rugas e fissuras mais profundas, né? E isso pode ser corrigido com nossa suplementação, com o nosso colágeno. Eu sempre falo para os meus clientes, né? Para os meus pacientes, enfim, que o Naara, ele vai ser potencializado tanto com a água, tá? Como com qualquer cuidado da pele. É muito importante você hidratar a sua pele. Você usar o colágeno e fazer a hidratação também. Seja a hidratação com algum produto da Gionesse ou algum produto que a pessoa já usa, né? A gente sabe que tudo que a Gionesse faz é para combater o anti-envelhecimento, né? E hoje eu mostrei que aqui dentro do Verisol, ela combate com as vitaminas, os sais minerais, não só o envelhecimento da pele, mas também do nosso sistema metabólico, no nosso sistema nervoso como um todo. Então, eu sou apaixonada por esses produtos aqui. Mas, vou contar um pouquinho mais de como eu entrei dentro da Gionesse. Eu sou fisioterapeuta, como a Mônica já falou, já também me apresentei ali antes, e eu tinha uma dor no meu joelho desde pequenininha, tá?
Ah, é a dor do crescimento. Tá bom, é a dor do crescimento, vai crescer, vai parar de doer o joelho. Beleza. Cresci e o joelho não parou de doer. Foi para a faculdade de fisioterapia, faz avaliação aqui. Tem uma condromalácia patelar, tem isso, tem aquilo. Então tá, vamos alongar, vamos fazer fortalecimento, vamos, né, fazer tudo que tem direito. Lá foi a Rúbia, fez tudo. E eu tinha 43 anos, 42, 43. E o meu joelho sempre doeu. Então, a gente se acostuma com a dor do joelho, né? Não faz algumas coisas que não consegue mais, não consegue ajoelhar, não consegue isso, não consegue aquilo. Até que a Mônica falou, Rúbia, toma esse colágeno aqui. Eu li a especificação dele e eu acredito que vai fazer bem para o teu joelho. E eu não estava na empresa, né? Mas comecei a tomar esse aqui, que realmente é o meu queridinho, tá? Até deixei para falar mais tarde, porque eu falo com ele e eu gosto muito dele, e foi onde eu comecei. O primeiro mês, né, que eu tomei o colágeno e tangerina, eu não senti diferença no meu joelho, não, tá? Eu tenho uma má formação no meu joelho. Isso é o que diz a ressonância magnética, né? Sempre brinco com a minha mãe quando ela está nas lives junto. A mãe fez a orelhinha, mas não fez a borda da patela do jeitinho que tinha que ser. Então, a minha patela não é do jeitinho certo. E eu tomei o primeiro mês e eu não senti diferença no meu joelho. Mas a minha sogra chegou e falou assim, Rúbia, o que tu tá passando no rosto? Porque eu também quero passar. Eu passando no rosto? Eu não tô passando nada. Eu pensei comigo, meu Deus, não tenho tempo para nada? Não tô passando nada, né? E saí, fui embora dizendo que não estava passando nada. No caminho, eu comecei a pensar, eu estou tomando colágeno, mas eu não tinha me observado o suficiente para ver que a minha pele ela estava melhor. Cheguei em casa, fui para frente do espelho e comecei a me olhar. E eu pensei, não, até parece, eu acho que ela tem razão. Tomei o segundo pote. Vou continuar, porque parece que está sendo bom, né? O joelho não fez efeito, mas a gente fica mais bonita, a gente fica feliz. Daí o segundo pote, as minhas unhas, que sempre descascavam, tipo cebola, assim, tem o hipotireoidismo, né? Então, quem tem sabe o que é isso. Elas começaram a ficar durinha, né? Bem firme. Meu cabelo começou a crescer, porque ele não saía, né, de uma certa altura. Eu falei, opa, esse negócio é bom. Estou tomando ele e ele é bom. E no terceiro mês, eu sempre falo que eu abri esse pote e foi o pote mágico. As minhas dores no joelho, elas saíram basicamente que totalmente já no terceiro mês. E aí a fisioterapeuta resolveu se cadastrar e também trabalhar dentro da Gionesse. O que tem nesse colágeno que ele é tão bom, né? Então, tanto esse colágeno aqui como o de maçã verde, eles são ótimos. O que a gente faz? A gente compara, né? O que tem de um lado, o que tem do outro. Será que só para mim que vai fazer efeito? Posso indicar para outras pessoas que também vão ter o mesmo efeito? Então, minha mãe começou a tomar também. Minha mãe tinha uma dor no quadril, já logo em seguida a dor dela amenizou muito. A minha irmã, a outra, a mais nova, também com problema no joelho. Em 15 dias ela não tinha mais dor no joelho. Veja, o que é a diferença de uma pessoa para outra. Eu demorei 3 meses para sentir alívio na minha dor, do joelho específica. A minha irmã, em 15 dias, melhorou. Por quê? Porque cada pessoa, ela responde diferente. Então, a gente aqui tem que ser muito sincero com os nossos clientes. A gente não pode dizer que é milagroso, né? Que da noite para o dia vai sair a dor, tá? Mas a gente pode ter certeza que se a pessoa tomar da forma correta,
por no mínimo 3 meses, ela vai sim já estar sentindo alguma diferença no corpo dela, tá? O nosso organismo, ele é como se a gente tivesse, como eu posso dizer, a gente tivesse uma carga cheia, né? A gente nasce com o nosso corpo com tudo que a gente precisa, né? E daqui a pouco a gente vai gastando, vai gastando, vai gastando, e não vai repondo da maneira correta. Essa suplementação, ela serve justamente para complementar e para dar condições para que no teu metabolismo, nosso metabolismo, trabalhe de uma forma equilibrada, tá? Esse colágeno que eu tenho aqui, o colágeno na área de tangerina, quando eu entrei, só tinha ele dessa linha. É o colágeno que a gente chama de 360 graus. Por que 360 graus? Porque ele vai agir tanto na pele, de uma maneira mais superficial do que o verisol, tá? O verisol, ele trabalha numa camada mais profunda da pele. Esse aqui, ele trabalha de uma maneira mais superficial, mas dá resultado na pele também. Esse colágeno aqui, ele vai trabalhar nas tuas cartilagens, nos teus ossos, nas tuas unhas, nos teus tendões, né? E, assim, qual que é a diferença entre o abacaxi não, tangerina e o maçã verde? O tangerina, ele vai ter um pouquinho menos de ácido pantotênico. O que é o ácido pantotênico? O ácido pantotênico, ele é importante para o crescimento do cabelo, mas mesmo assim, a minha experiência, com a quantidade que tem, ele age no cabelo também. Ele tem aqui dentro urucum e cúrcuma. Para quem não sabe, urucum e cúrcuma são antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. Então, ele tem no organismo, para quem está com o processo degenerativo, isso daí é muito importante. Também tem 11 gramas, ele tem 11 gramas e meia de colágeno hidrolisado, duplamente hidrolisado. O que isso quer dizer? Vamos lá. Se eu comer músculo, né, for lá no mercado, eu quero 1 quilo de músculo, e eu comer músculo, e eu não for para uma academia, não fizer atividade nenhuma, eu vou ter mais músculo porque eu comi músculo? Não, né? Todo mundo concorda com isso. O colágeno é a mesma coisa. Eu vou tomar o colágeno e ele não vai diretamente para a articulação. Quando ele é duplamente hidrolisado, é porque ele está numa molécula, uma partícula muito pequenininha, muito fininha. E ele vai pular uma etapa da digestão. Então, ele vai chegar lá no estômago, o estômago não vai precisar trabalhar tanto para quebrar a molécula, porque essa molécula ela já está quebrada, e com todos os minerais e as vitaminas que a gente tem dentro do colágeno hidrolisado, principalmente a vitamina C, vai fazer com que esse colágeno vá para o lugar correto que o corpo está precisando mais. As nossas articulações, por dia, precisam de 9 gramas de colágeno. Daí teu cliente, né, fala assim, eu como pé de galinha. Ótimo, é bom comer pé de galinha. Come pé de galinha todo dia? Quando come o pé de galinha, come uma fruta cítrica junto, para melhorar, de repente, a absorção desse colágeno que ele vai conseguir no pé de galinha. O pé de galinha, ele não é duplamente hidrolisado, ele é uma molécula, macro, ela é grande. Então, até o estômago conseguir partir bem certinho e absorver, por mais que você coma uma quantidade grande de pé de galinha, com certeza você não vai comer pé de galinha todo dia. Isso não é também, hoje em dia, os antigos ainda fazem, né? Mas hoje em dia a gente já nem quer mais o pé da galinha junto nem na sopa, né? Já faz só com o peitinho, que essa é a verdade. Quem consegue comer, come, mas ele não vai substituir isso daqui não, tá? Ele vai ajudar talvez também um pouquinho,
o que o corpo conseguir absorver, ele ajuda. Mas isso daqui, ele é importantíssimo para as nossas articulações. Existem estudos que, inclusive, falam que se você tomar o colágeno hidrolisado por um ano, você vai estar alterando de forma significativa a tua articulação. Eu acredito nisso. Eu acredito porque hoje eu uso salto, hoje eu posso ir no cinema, porque nem para ficar com a perna juntinha ali nas cadeiras, porque eu sou alta, né? No cinema, saía do cinema com a dor no joelho. Então, hoje em dia, eu não tenho mais isso. Eu tenho muito mais qualidade de vida do que eu tinha há 3 anos atrás, né? O que eu sempre gosto de fazer é sempre o antes e o depois, tá? Como assim o antes e depois? Eu vou tomar colágeno, eu estou querendo tomar para articulação, para o meu joelho, para o meu quadril, enfim. Que antes e depois? Bate uma foto. Pede para o cliente bater uma foto dele. Geralmente eu faço assim, você me permite, né, bater uma foto do teu rosto? Eu bato da frente, bato de lado, né, bato assim na parte do colo, se a pessoa deixar. Se ela ficar meio assim, eu falo assim, eu vou bater com o teu celular, me dá o teu celular, eu bato com o teu celular, só guarda essa foto. E vamos fazer uma evolução. Mesmo que a pessoa esteja tomando para o joelho e para as articulações, tá? Por quê? Porque tem bastante resultado. Infelizmente, eu não tenho essa foto aqui, porque a apresentação não deu certo. A minha prima, ela tomou 6 meses o colágeno, e eu vendi para ela, e ela cadastrou para comprar, na realidade, e 6 meses depois, ela não é da mesma cidade que eu vi uma foto dela no Face. Eu olhei a foto e falei, nossa, como ela está diferente. E no dia que eu fui lá apresentar o colágeno, eu bati a foto dela. Me mandei uma mensagem, Jéssica, de quanto que é essa foto que tu postou no Face? Ela disse, é de hoje. Eu falei, de hoje? Então me manda uma foto tua. E eu fiz o antes e depois. Pessoas da minha equipe acharam que a foto era uma montagem, tá? De tamanho o resultado que ela teve. Ela tinha uma face congestionada, tá? Caída, como se estivesse amolecendo. Ela começou tomando o colágeno na área de tangerina, por causa da dor do quadril. Assim que melhorou a dor do quadril, ela começou a tomar o de chocolate e ela se transformou uma outra pessoa, tá? Depois eu posso compartilhar essa foto com vocês. A minha mãe também tomou para o colágeno para as articulações, né? E o que aconteceu com ela? Aqui assim, sabe, ela tem 70 anos. Então, aquelas fissurinhas aqui que vão aparecendo, e uma pele muito seca também, realmente revitalizou a pele dela, tá? Voltando para esses dois aqui, então esse eu falei que ele tem curcum e cúrcuma, que são anti-inflamatórios naturais, e a diferença para esse daqui, que esse aqui vai ter um concentrado de espirulina e de cártamo, né? Quem nunca escutou falar da espirulina, né? Então, a espirulina, ele também é um antioxidante, assim, formidável. O cártamo também, ele diminui o risco, né, das doenças cardíacas. Então, também tem manganês aqui. O manganês também ajuda a regularizar o índice glicêmico. E ele tem uma quantidade maior de ácido pantotênico, que é para o cabelo, e da biotina, que também, né, para o cabelo e para as unhas. Então, esse daqui, ele tem 7 vitaminas, cisteína e minerais, e esse aqui vai ter 10 vitaminas, cisteína e minerais. Difícil saber qual deles é melhor, tá? Então, o que eu faço quando eu estou fazendo uma venda? Eu converso bastante com o meu cliente, né? Eu procuro saber se de repente ele tem uma queda de cabelo um pouquinho mais importante, se ele tem dinheiro para investir, o quanto que ele
quer investir, as pessoas elas querem primeiro experimentar o produto para saber se é bom, né? Existe muita dúvida ainda. Então, se a pessoa fala assim, olha, estou com bastante, eu tenho queda de cabelo, mas eu quero realmente tratar ou melhorar, né, a minha articulação. Então, o que a gente faz? Olha, esse aqui vai ajudar um pouquinho mais no teu cabelo. E ele também vai ajudar na tua articulação. Então, pega esse. Ah, se é um caso que é mais inflamável, que a pessoa ela tá, né, tem um problema mais relacionado osteomuscular, assim, um pouquinho com mais processo inflamatório, gente, esse ainda é meu querido, é meu do coração, tá? Não que a pessoa não possa tomar uma maçã verde, ela pode sim, tá? Eu falo isso porque eu tenho crença nesse produto, porque esse produto resolveu o problema do meu joelho. Então, eu acredito muito também nessa cúrcuma e no urucum, mesmo que em pequena quantidade, que ele aqui, na realidade, ele serve mais como um corante natural, tá? Aqui também tem as frutas secas, que também vão estar, né, tudo auxiliando. Mas, assim, e esqueci de falar, que dentro do Naara maçã verde, a gente tem o cobre. O cobre, ele também tem ação antioxidante e ele ajuda na coloração do cabelo e também a nível de sistema nervoso central. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Espero que sim, tá? É que com a minha apresentação, vocês iam ver os bonequinhos, ia ser um pouquinho mais fácil. Hoje, eu quero falar, assim, dar uma ênfase na fibromialgia, tá? O que é a fibromialgia? Não vou dar uma aula de tudo, mas vou dar uma visão geral para quem nunca, de repente, são termos novos, talvez, né? A fibromialgia, ela é uma síndrome, tá? E síndrome a gente fala porque não é só um sintoma, ela envolve vários, ela se manifesta com dor, né, em todo o corpo, mas ela, junto com essa dor, ela também vem com o quê? Com sintomas de fadiga, né? É um sono que não é reparador. A pessoa ela tem ansiedade, geralmente, associada, ou até, muitas vezes, essa já é uma depressão, não é mais nem uma ansiedade. Na fibromialgia, as pessoas também têm alterações intestinais, né? São aquelas pessoas que elas têm grande sensibilidade ao toque e à compressão. Então, são as pessoas que dizem assim, eu tenho dor nos ossos, eu tenho dor na carne, né? Pessoa geralmente que fala que tem dor na carne, ela tem essa fibromialgia. A incidência maior é nas mulheres, e ela aparece geralmente ali entre 30 e 60 anos. Não quer dizer que crianças e adolescentes não podem ter fibromialgia, já, infelizmente, a gente sabe que já tem, tá? Mas, geralmente, ali entre 30 e 60 anos, a pessoa vai estar apresentando a fibromialgia, se for o caso, né? Ela não tem uma causa própria, uma causa definida, ela, às vezes, vem depois de algum trauma, onde a pessoa, né, começa com as dores, e aquelas dores, elas não cessam mais. E as dores também, existe uma discussão de pontos, enfim, mas geralmente estão em 11 pontos simétricos dentro do corpo, né? Então, se dói aqui vai doer do lado de cá também, na escápula. A gente tem os tiger points, que a gente chama, que são pontos de tensão. Então, principalmente esses pontos, eles vão estar bastante doloridos. O que acontece, mais ou menos, na fibromialgia? Para exemplificar, se você tem um incêndio, né, e tu tem um alarme de incêndio, então o que acontece? Aquele alarme dispara e tu sabe que tu tem que ir lá com a mangueira porque está incendiando alguma coisa. O sistema nervoso, no caso da fibromialgia, ele dispara, só que nem sempre tem alguma coisa que você consiga realmente ver. Não, é ali, né? Tem alguma coisa. Então, essas pessoas ainda, hoje em dia,
elas são muito questionadas, né? Ah, essa dor, será que tem essa dor mesmo? Será que não está fingindo para não fazer tal coisa? E é isso que acontece na fibromialgia. E ela vai te causar um estresse crônico, né? O que é esse estresse crônico? Então, até um tempo atrás, achava-se que a alteração do sono e do humor dava a fibromialgia. Hoje a gente sabe que não, que a fibromialgia, ela é uma dor, então a pessoa não consegue se recuperar, não consegue dormir, né? Ter um sono reparador, e aquilo vai criando um ciclo vicioso, né? Quanto menos eu durmo, né? Ou menos meu sono é reparador, mais dor eu tenho, e vou tendo alteração de humor. Quem não fica irritado, quem não fica estressado, porque está com dor todo dia, né, o tempo todo, né? Então, isso é algo muito fácil. E essas pessoas, elas também têm uma sensibilidade muito grande, o que às vezes impede a atividade física, a prática de algum exercício. E isso também atrapalha o tratamento, porque na fibromialgia a pessoa precisa fazer esse tipo de tratamento. E a suplementação, onde ela entra aqui? Gente, eu tenho muitos pacientes com fibromialgia que não estavam conseguindo fazer atividade física da forma adequada, tá? Eu também dou aula de hidroginástica e eu indiquei uma área tangerina, tá? E essas pessoas, elas têm um resultado muito bom e muito rápido com o Naara tangerina, tá? Ah, mas se for o maçã verde, pode ser? Pode. Mas, como eu falei, eu sempre indico primeiro o tangerina, como eles têm a mesma função, 360 graus, com algumas diferenças, o que eu faço? Ah, a pessoa não gostou, por exemplo, do sabor de tangerina, então o próximo ela pode escolher de maçã verde, tá? Mas suplementação nunca deve ser feita menos de 3 meses, tá? E colágeno, como é algo que o nosso corpo, quanto mais tempo, né, menos colágeno, então, assim, é algo que a pessoa, ela pode se programar e tomar por um bom tempo, né? Eu sempre falo assim, faltou um dinheirinho aqui, continua, toma dia sim, dia não, mas não deixa de tomar, tá? É o que eu geralmente indico. E no caso da fibromialgia, tá? Como a gente já teve a aula ali com a Mônica na semana passada, algo que também é habitual, que eu faço com frequência, é o quê? Acabei de falar sobre o sono que não é reparador, sobre ansiedade e depressão. Eu vejo se a pessoa tem condições de tomar esses 2 produtos juntos. Gente, não é empurrar produto, tá? É você olhar o teu cliente, tá? E, se não dorme de jeito nenhum, é muito ansioso, tem todo aquele problema na musculatura, tenta, se ele tiver condições, tenta associar o nevo com o Naara tangerina. O efeito é fantástico, tá? Eu falo assim, porque a minha experiência é muito boa. Tem algumas pessoas que elas até acreditam que dormem bem, tá? Porém, não conseguem levantar, é aquela fadiga, aquele cansaço. Na verdade, não teve um sono reparador, mas a pessoa ela sente mais pela fadiga. Se ela sente mais pela fadiga, associa esses 2 aqui, tá? O BioAlert vai fazer com que a pessoa se movimente mais, isso também vai ajudar na atividade dela. O colágeno vai fazer toda a proteção que precisa para as articulações, para a musculatura. Então, vai estar dando uma suplementada nas deficiências do corpo e vai dando um equilíbrio metabólico, tá? Por isso que eles são tão bons. Outro caso que é muito comum, tá? E que dá muito resultado é a tal da artrose. A artrose, ou então a osteoartrose, como queiram
chamar, ela também é uma doença crônica que vai acometer o sistema músculo-esquelético. O que acontece? O que é a artrose? O que acontece? A gente tem as articulações, né? Vamos pensar aqui, que aqui é a articulação do nosso joelho. Nesse meinho aqui, a gente tem um amortecedorzinho, que é a nossa cartilagem. Com o passar dos anos, isso é natural. Todo mundo vai ter um desgaste articular, tá? Em algumas pessoas, vem de forma precoce. Por quê? Se for um atleta de alto impacto, tá? Isso vem antes, mesmo com toda a atividade física, todo o condicionamento, esse impacto vai fazer diferença depois. Se for através de um trauma, muitas vezes, ou uma doença primária, né? Uma artrite da infância, alguma coisa, vai vir de forma precoce também. Às vezes, algumas alterações hormonais, metabólicas, né? Diabetes, às vezes ela vem um pouquinho mais cedo. Qual que é a idade, né? Qual que é a idade da artrose? A Associação de Reumatologia diz o quê? Que quando você chegar aos 50 anos, né? Com 50 anos, mais ou menos 50% das pessoas já vão ter algum sinal da artrose. E como que eu sei se eu tenho esse sinal ou não? A gente começa a observar, né? Observa como? Então, a tua articulação, a tua junta estrala, principalmente o joelho, ela tem uma crepitação, né? Tu vai fazer alguma coisa e tu parece que tem uma areiazinha ali dentro. Esse aí já é um sinal da artrose. Ela pode não estar doendo, tá? Então, ele tem 4 estágios, o grau 1 e o grau 2. Você não vai ter poucas alterações na tua estrutura, mas você já vai ter essa crepitação de uma forma, né, que às vezes não incomoda. E da forma 3 e 4, então, é quando ela já evolui. É uma doença crônica. Então, se você não fizer nada por ela, ela só vai continuar e ela só vai piorar, tá? Quando chega nessa fase 3 e 4, o próprio osso, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai se defender, porque aqui está diminuindo o espaço da cartilagem. Como que ele se defende? Ele vai formando um depósito, né, de cálcio aqui, de oxalato de cálcio, ele vai achatando, é o que eles chamam de osteófitos. E se for na coluna, na lombar, ou qualquer lugar da coluna, é o que é conhecido como bico de papagaio, tá? O bico de papagaio nada mais é do que uma defesa do próprio corpo, porque a cartilagem ela está diminuindo. O que tu pode fazer desde o início da tua vida para ter, de repente, as tuas cartilagens melhores? Água, né? Lembra que eu falei lá no início, hidratação? Essa cartilagem é o colágeno, né, que tem ali no meio, é justamente aquele que ele precisa. É como se fosse uma esponjinha. Durante o dia ele é esmagado, né? Aquela água, ele desidrata, a água sai. Durante a noite, ele volta. E assim, ele fica vários anos e ele vai diminuindo esse espaço. Se você dorme numa posição correta, tá? Que a melhor de todas é o quê? Deitar de ladinho. Travesseiro aqui e um travesseiro no meio da perna. O travesseiro aqui não é um travesseiro muito alto, que tu vai ficar com a cabeça assim, e também não muito baixo, que vai esticar aqui. Tu tem que pensar que você vai ficar numa posição neutra. E lá no joelho, entre as pernas, de ladinho, também esse travesseiro para aliviar, tanto distensionar essa parte do quadril e da tua região lombar. Então, isso daí é algo que você pode fazer, ensinar teu filho. Acordou, nasceu, meu filho já põe um travesseirinho ali e já aprende a como dormir bem. E o restante, né? Suplementar. Gente, a gente precisa fazer suplementação. Esse colágeno aqui, ou seja, o de maçã verde, ele faz muita diferença nas nossas estruturas. Como eu falei,
é muito importante essa suplementação. Eu, como fisioterapeuta, eu indico, tá? Eu senti, então eu também quero que as outras pessoas tenham qualidade de vida e que consigam, né, fazer suas atividades do dia a dia. E eu esqueci de um colágeno 2. Calma aí, gente. Faltou slide, mas produtos eu tenho. Esse daqui é o nosso Hair Nails, tá? Eu não vou ser específica, não vou falar muito deles, porque esse colágeno, a doutora Mônica, ela vai dar, com certeza, uma aula, 1 hora só sobre ele, tá? Esse daqui é específico para unhas, né? Cabelo e unha. Ele tem coenzima Q10, ele tem as vitaminas, biotina, o selênio, o zinco. Então, ele é específico quando o teu cliente está com uma perda grande de cabelo. Eu sempre falo que, geralmente, em 15 dias já começa a ter um bom resultado, tá? Que é o resultado que eu tenho, em média, com os meus clientes. A gente não pode prometer, tá? A gente tem que dizer, olha, geralmente, com tanto tempo, você já vai começar a sentir uma diferença, né? Mas daí vai depender também da causa da queda e tudo mais. Não vou entrar em detalhes. E esse daqui é o Top, tá? O nosso Lux. Então, ele é muito mais completo. Ele também dá uma aula, 1 hora de aula. É tranquilo falar sobre o Lux. Ele é um suplemento que, além do colágeno, ele tem o ácido hialurônico, tem o silício, tem o licopeno, a luteína. Então, ele vai trabalhar também, ó, tem a vitamina A, o manganês. Ele é um antioxidante poderoso. Ele também tem algumas funções a nível do sistema nervoso. Ele vai trabalhar muito a parte da função da luz azul. Né? Então, ele também vai proteger os teus olhos. É só um basiquinho que eu vou falar deles, porque eu sei que talvez algumas pessoas tenham dúvidas e queiram fazer perguntas agora, e eu vou abrir para perguntas, senão vai ficar muito tarde, tá? Gente, fiquem à vontade, eu não sei se... o que eu não consegui responder, nós temos uma médica ortomolecular que é aqui dentro, a doutora Mônica, que ela vai me ajudar, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no bate-papo, eu vi que teve algumas coisas que eu não consegui acompanhar. Vamos lá. Rúbia, você arrasou, Rúbia. Sala Calma. cheia. Maravilhoso. Jesus! E eu nem Olha consegui só. mostrar meu slide. Não, mas você vai compartilhar e está todo mundo querendo a aula, está todo mundo querendo que eu suba no canal. Depois nós duas vamos decidir como é que a gente vai postar, se a gente vai postar não listado ou aberto, mas depois a gente vê. Eu vou passar aqui o chat, Rúbia, para te passar as perguntas. Tá cheio de coisa. Tá cheio de coisa para ler aqui. Então, tá? vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Ó, a Ângela está perguntando se pode tomar uma dose de Hair Nails por dia. Eu já vou respondendo essa enquanto tu vai olhando a próxima. Na área Hair Nails, geralmente, você tem que avaliar, que nem eu falei, você tem que avaliar o teu paciente, né? Que tipo de queda que é. Às vezes, é muito importante você fazer uma dose de ataque, tá? E pedir que essa pessoa, ela tome os 2 comprimidos por dia, porque a indicação, na realidade, são 2 comprimidos por dia. A gente que, às vezes, quer ajudar o cliente, né? Às vezes ele não tem uma condição financeira, né, que dê para comprar as 2 potinhos no mês, né? Então, às vezes, a gente fala, não, então toma um. Mas o que é bom lembrar também é que se a gente tomar ele associado ao Verisol, ele aumenta muito, melhora muito a absorção dele e o que acontece? A coenzima ela vai desinflamar o teu folículo piloso, né? O folículo cabelo ali, e o Verisol ele vai ativar a circulação. Então, o que vai acontecer? Vai dar uma melhorada, né? Ele vai potencializar, potencializa o outro. Pode tomar um por dia?
Pode, mas você tem que dizer que vai demorar mais tempo para ter o resultado que a pessoa quer, tá? Se a Mônica quiser complementar alguma coisa, porque ela é especialista em cabelo, mas eu acredito que é mais ou menos nessa linha. Eu esqueci de falar... Só uma dúvida, desculpa, obrigada. O crescimento, o não crescimento, porque muita gente fala, ai, meu cabelo não cresce, não está tendo queda, mas assim, ai, meu cabelo não cresce, não cresce. Isso aí pode acontecer, assim, do cabelo não crescer e não ter algum outro problema visível, ser coisa de força do cabelo? Olha, eu até vou responder, tá, Rubia? Ó, Ângela, Pode assim, responder. ó, tudo bom? Ângela, na verdade, como tricologista, eu posso te dizer que a questão do cabelo, ela tem vários fatores envolvidos, tanto é que hoje a tricologia, ela é uma subespecialidade dentro da dermatologia, tá? Então, é uma coisa muito ampla. Nós podemos ter várias causas. O nosso produto, em geral, ele vai atingir muito, muito aquelas causas de queda por estresse, tá? Porque por que o estresse ele causa queda? Ele diminui a circulação lá no folículo. E o nosso hair nails, ele tem a coenzima Q10. A coenzima Q10 é justamente para aumentar o fluxo, a circulação lá no local, e aí de nada adianta você estar suplementando nutrientes se não chegar lá, tá? Mas a questão da diminuição da velocidade de crescimento muitas vezes está relacionada à falta de alguns nutrientes. Então, a coenzima, ela aumenta a circulação no local, e o nosso Verisol, ele vai levar nutrientes para a haste, que é o fio que a gente vê, crescer. Por que é importante circulação no local? Senão o folículo fica frouxo e o cabelo cai. Isso acontece no estresse, por isso que quando a gente está estressado, aumenta a queda. Quando o meu folículo fica apertado, de novo, é como se fosse um copinho justo, ele segura o fio. Tá? Então, tem várias coisas. Eu vou fazer um treinamento específico para isso, para quem tiver interesse, a gente fala de tricologia, fala dos nossos produtos nessa área, mas só dando uma passada geral nesse sentido, tá bom? Obrigada, gente. Bom, Rúbia, assim, ó, até eu coloquei aqui a dica incrível da falta de água em relação ao humor no pós-treino, eu acho que isso é muito importante. A água, de nada adianta a gente suplementar, como a Rúbia falou, né? Se a gente não tomar água, o nosso colágeno vai ficar ali. É como juntar cimento com areia e não colocar água para virar, né, a massa. O intestino, daí alguém comentou aqui do intestino, foi a Ingrid, absorve melhor com a água. Muitos, muitos elogios, tá, Rúbia? Eu tô vindo de cima para baixo, das opções Verisol na linha Nara, o abacaxi é o meu preferido, muita gente gosta do abacaxi pelo frescor, né? Até esqueci de falar, né? O abacaxi, ele fica como um soquinho, um suco, né? Parecido também com o de tangerina e maçã verde. Já o chocolate e o doce de leite, eles são lácteos. Então, se você quiser misturar no leite, você pode estar fazendo essa mistura. O que é importante é não aquecer o colágeno para ele não perder as propriedades. Então, o Verisol, você pode tomar ali no meio da manhã, no meio da tarde, ou até mesmo à noite, antes de dormir. Mas o Nara de tangerina e de maçã verde, o ideal é você tomar à noite, tá? À noite, porque você vai repousar, as articulações vão ficar em repouso, e ali essas vitaminas e o colágeno eles vão poder ir com mais tranquilidade para o lugar que eles precisam. Então, nós temos 11 gramas e meio aqui dentro, 9 gramas vão para a tua articulação, para as articulações em gerais. Agora, o restante ali, até chegar a 11 gramas e meio, ela vai para a pele, para a unha e para o cabelo. E como ele tem essas vitaminas, o corpo vai saber direcionar onde você está tendo mais deficiência, tá? E ele vai justamente colocar lá onde você precisa mais. Ele vai fazer essa divisão. Lembrando, gente, que a temperatura é em função da questão das vitaminas, tá? Porque as vitaminas, elas se degradam com o calor. Então, muita gente fala, mas o colágeno, eu faço gelatina, eu uso água quente. Tudo bem, o colágeno em si, ele não... Agora, a vitamina, ela vai perder função e a gente precisa delas. Então, muito bem colocado pela Rúbia nessa questão da hora, né?
Rúbia Selene, tá, teve gente que ficou grato por saber da função do nosso colágeno em relação à questão cerebral, né? Lembrando que eu e a Rúbia, a gente estava conversando esses dias, de nada adianta a empresa deixar a gente bonitinha, as articulações funcionando, nossa pele linda, maravilhosa, se o nosso cérebro não acompanhar a idade. Então, a proposta da empresa é tornar a gente cada vez mais jovem, precisamos começar pela cabeça, que o cérebro é a máquina-mãe, né? É o sistema mais importante, né? Selênio foi indicado pelo dermatologista, como você comentou. Ouvi dizer que seria bom tomar como sendo um suco no almoço, no jantar. Alguém comentou, né? Mas as questões que a Rúbia colocou, existe uma competição, né? Toda vez que você suplementa alguma coisa, o organismo ele vai colocando para dentro. Se sobrar, às vezes sobra o que é mais importante e absorve o que de repente é menos importante na alimentação. Então, dar um espaço, como a Rúbia falou, é importante. Tomar chocolate ou doce de leite misturado com café, se pode. Né? Daí acho que você já respondeu, né? A questão da temperatura que a Rúbia colocou, né? Deixa eu ver. A Lu saiu correndo para tomar a Onara dela que ela tinha esquecido. Ó. Todo mundo dando os parabéns, Rúbia, o conteúdo foi incrível. Todo mundo querendo o material. Deixa eu ver aqui. Muita gente comentando. Eu também tive meu resultado depois de 3 meses. Então, o que você falou da parte do tempo, né? Sempre mostrar isso para o nosso cliente, né? Que a gente perde isso durante anos e a gente quer recuperar em 15 dias. Então, é como a Rúbia falou, né? A perda, ela começa muito cedo e a gente acaba se flagrando desse detalhe quando aparece na pele, né? Mas lá dentro já está desgastado, né, Rúbia? E na verdade, assim, outra coisa também que eu gosto é sempre explicar um pouquinho para o meu cliente, assim, um pouquinho, vocês não precisam gravar tudo que eu falei aqui. Peguem algumas coisas que vocês acham que conseguem usar no dia a dia de vocês e explicar um pouquinho em relação à importância da quantidade de gramas dentro de um colágeno. É muito comum alguém vir, eu indico um colágeno e a pessoa ela vem com outro pote de outro colágeno, dizendo assim, eu tomo esse aqui, esse colágeno é bom? É igual o teu? Né? As pessoas, elas perguntam. Então, o que você tem que mostrar? O nosso é duplamente hidrolisado. Alguns potes hoje vem escrito assim, colágeno não hidrolisado, como se fosse uma coisa boa. É a mesma coisa que você pegar um pote de alguma coisa no mercado e está escrito assim, esse aqui possui conservante, né? Ou então conservante é bom, vou comer isso aqui porque tem conservante, né? Na realidade, eles fazem uma propaganda oposta, onde as pessoas, elas que não têm o conhecimento, elas são induzidas a pensar que não hidrolisado é bom, né? E você tem que explicar para o seu cliente que duplamente hidrolisado é bom, né? E explicar as quantidades, a importância da quantidade das gramas, né, do colágeno. Por quê? Mas esse aqui está R$130. Um exemplo. Alguém me mostrou um desses dias que estava R$130. Ok, R$130. Fui ver a quantidade de colágeno, que não era duplamente hidrolisado, que não tinha tantas vitaminas como o nosso, né? Então, mostre para o seu cliente a importância da quantidade de vitamina que a gente tem aqui. E ele tinha 4 gramas de colágeno. Poxa, o nosso tem quase 3 vezes. Mas, se você fizer e mostrar para a pessoa, vamos pegar esse teu valor aqui vezes 3, qual que é mais barato e qual que é melhor? Quanto tempo tu vai tomar aquele para ter o mesmo benefício desse? Então, mostre o valor do seu produto, não o preço, né? Mas se precisar comparar preço, compare preço também, tá? Eu recebi uma senhora que estava tomando tempo, e ela dizia, eu tomo porque eu sei que é bom, mas eu não vejo efeito no colágeno. Ela tomava cápsula, gente. Cápsula de colágeno, tu tem que tomar uma quantidade muito grande para você conseguir 11 gramas de colágeno. Então, assim, a cápsula para articulação
Não, tá? Realmente o em pó, ele vai ter uma função muito melhor, e quanto mais hidrolisado, melhor, porque justamente é essa quebra, né, no estômago que pula e o corpo consegue absorver de uma forma melhor. Mais alguma coisa? Alguém perguntou desse aqui, né? Eu acho que eu já vou chegar lá, Rúbia. A Elis, só para ir na ordem aqui, a Elis Andrade comentou que ela tinha dores terríveis no joelho, com 1 mês de uso ela já não sentia mais, ficou 6 meses usando direto, e ela hoje consegue fazer um intervalo de 45 dias sem usar e manter sem dor, e aí começa de novo. Bem importante, Elis, essa tua colocação. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? E é frequente isso, né? Às vezes usa, né, Rúbia, e depois volta e ela pode voltar a usar. Então, às vezes o cliente, como a Rúbia falou, né, tem problema com o financeiro, não força ele a usar, mostre para ele a importância e ele vai sentir a necessidade, né? A Rúbia já comentou isso antes, né, da questão do tempo. Cada um tem um tempo, né? Aí depois a Ingrid falou que o ortopedista disse para ela, Ingrid, que nunca mais, Rúbia, que nunca mais ela ia correr. E hoje e não iria mais fazer agachamento. E hoje ela faz agachamento sem dor nenhuma, né? Então, às vezes o desconhecimento da suplementação, tá, gente? Eu sou médica, eu posso falar. Colegas, às vezes, não têm habilidade para suplementar. Isso é uma especialidade dentro da medicina, então não é sair dando qualquer cápsula, por isso que a Rúbia falou isso. Uma coisa é você usar 4 gramas, muitas vezes o médico até acha que está suplementando direito, mas de repente não está chegando numa dose ótima. E aí a gente acha que está sendo suplementado, ele acha que está suplementando, e às vezes por desconhecimento da especialidade acaba fazendo uma suplementação abaixo do necessário, né? Daí falaram que tinha um caso igual na equipe, como o teu, Rúbia, a questão do joelho. O pessoal de Joinville aqui pedindo para colocar no grupo, colocar o teu depoimento no nosso grupo de Joinville, colocar as fotos, colocar a foto da Jéssica, vão receber sim. Brinquei a tua mãe, né, com aquelas fissurinhas, diminui o código de barras, né, que a gente brinca, né, no lábio, aqueles risquinhos, né. Daí ela pediu, perguntaram... tá, no grupo da turma daqui de Joinville perguntaram ontem se o Naara ajuda na libido, tá? Se a Rúbia quiser que eu responda ou quiser responder, eu posso responder, você responde o que... Pode responder. Bom, como a questão do Naara, como a Rúbia muito bem explicou, ele é um composto, né? Ele é uma fórmula de ortomolecular. Dentro da ortomolecular, a gente sempre entende o seguinte, eu brinco com a turma quando eu faço treinamento, nosso organismo é uma sopa de letrinhas. Então, a gente precisa de vários minerais, várias vitaminas, e elas trabalham entre si. E não dá para dizer assim, ó, a vitamina C faz bem só para isso. Não, tem muitas reações químicas no nosso organismo que têm as mesmas vitaminas e os mesmos minerais implicados. Então, tem coisa na pele, tem coisa nas outras funções que precisam das mesmas vitaminas. Então, lembrem, se eu estou suplementando com um composto de vitaminas e minerais, tem muita gente que fala, tá, que o Naara tangerina diminui o apetite, aumenta a disposição, aumenta o libido, acredito sim, e carimbo, por quê? Como eu falei, ali tem várias vitaminas, vários minerais, a libido, ela também passa por algumas necessidades de alguns elementos. Às vezes aquela pessoa, ela estava com alguma falta, alguma carência, ela começa a repor, as funções começam a, de novo, processar normalmente. Então, a ortomolecular, a suplementação nada mais é do que a Rúbia falou, é encher a tua dispensa dos elementos que são necessários para realizar as reações químicas dentro do nosso organismo. Então, daí você passa pelo conceito de saúde. Na verdade, suplementação, medicina ortomolecular, Junesse é a medicina da saúde, é a diferença entre a medicina da doença, né? Você não espera adoecer, você está suplementando, está dando suporte para o organismo usar da maneira que ele precisa. Então, procede essa informação, tá? Já colocaram aqui aulão, se eu já vendia bem, agora vou bombar, porque estou mais segura do que nunca, e eu já coloquei no grupo, tá, gente? Quem perdeu essa aula,
Não, vamos falar diferente. Quem assistiu essa aula vai vender colágeno com muito mais propriedade e mais segurança, porque agora vocês estão munidos de uma bagagem. E eu sempre falo para o pessoal nos treinamentos, não é para formar ninguém em ortomolecular, nada, mas quanto mais bagagem vocês tiverem, eu já ouvi a Rúbia falando isso. Na hora que o teu cliente perguntar, você vai se empoderar e conseguir responder. Tanto é que a empresa não exige que ninguém seja da área da saúde, mas quanto mais conhecimento, melhor, né? Vai deixar mais seguro. Todo mundo gostando, amando. O Verisol melhora a lubrificação vaginal, ótimo para mulheres em menopausa. A mesma questão, né? A mesma resposta. Está envolvidas, as nossas vitaminas e minerais estão envolvidos em vários processos, né? Os meus clientes, por vezes, reclamam do sabor do tangerina e até do maçã verde. Então, eles falaram assim, seria interessante ter uma área de sabor neutro. Só que o problema é que o colágeno ele tem um sabor que não é muito agradável, tá? Por isso que ele precisa ter sabor, né, Rubia? O Condroflex que a gente usa na clínica padrão é horrível, gente. Horroroso. Tá? E não tem nada nem próximo da função do colágeno. É um produto que os médicos a gente tem para prescrever até conhecer o colágeno. Depois que você conhece uma fórmula boa de colágeno, você nunca mais... E o sabor é horrível. Então, o colágeno em si, ele tem um sabor, assim, um tanto desagradável. Por isso que se fosse neutro, ele seria bem mais criticado, tá? E a gente sempre tem que lembrar, né? Eu sempre indico, para quem, assim, acha que o gosto, né? Geralmente são pessoas, observem, tá? Mas no meu caso, geralmente foram pessoas que elas tomam água na temperatura ambiente, né? Na temperatura normal. Então, eu falo assim, toma ele bem geladinho, que melhora o sabor. Então, geralmente se resolve quando a pessoa toma bem geladinho. Ou então, assim, não gosto, mas eu vou tomar, eu quero tomar. Coloca uma quantidade menor de água, toma com menos água, depois toma um copo de água atrás e aquele colágeno toma como remédio, não é remédio, é suplemento, mas toma como remédio, né? Para que tenha os benefícios no organismo também, se não for possível, né? A gente fala para não misturar com outros alimentos, mas bate ali, a pessoa gosta de, sei lá, um chá verde, alguma coisa, um chá não, um suco verde, pede para ela bater no liquidificador com uma folha de couve, com um limão, com uma cenoura, que daí também disfarça o sabor, né, do colágeno. Não vai perder colágeno, né? E vai estar também, é uma dica que eu acredito que não tenha problema, né, Mônica? Não, com certeza, vai até melhorar a disponibilidade de outros elementos, né? E a questão do sabor é muito individual. Uma coisa que eu faço, tá, gente? Quando eu faço uma promoção dos colágenos Verisol, a gente já fez na equipe de dar aquele mini mixer. O Verisol, principalmente os lácteos, o segredo é bater. Se você usa o mixer, fica uma bebida muito agradável. Se você usa água, ela fica um pouquinho de bolinha. Eu tomo de qualquer jeito, se precisar tomar, eu tomo, mas tem gente que é mais crítico, né? Então, o ideal é que você faça a pessoa realmente bater com o mixer. Fica muito agradável, inclusive o tangerina dilui melhor. E às vezes a gente dá de brinde aquele mixerzinho, custa R$10, tá, gente? Aí você faz lá, compra 3 naras e ganha um mixer. As pessoas gostam de ganhar um mimo, então até potencializa as vendas, né? E para quem sente dores na coluna, não dorme bem, toma remédios para dormir, devemos indicar o Stay Cool? Com certeza, né? Claro, existem algumas contraindicações restritas, né, que a gente já deu na aula do Stay Cool. Se quiserem estar lá no canal também, a aula que eu dei agora 2 semanas atrás eu não gravei, mas tem a aula do lançamento, quando foi lançado lá em 2021 a gente fez uma aula, daí tem lá, tá? Mas assim, tem algumas contraindicações só. Daí pediram, né, Mônica, não estou no time de vocês, pediram, a Maria da Graça falou que é do time do Cadu, obrigada pela visita de todos esses times maravilhosos, a gente fica muito feliz, né? E a gente vai encaminhar, sim, com certeza. Deixa aí o WhatsApp, a gente encaminha. Todo mundo elogiando, Rúbia, aula maravilhosa. Deixa eu ver.
Informações importantes, melhor posição para eu dormir, é de barriga para cima e não sinto nenhum incômodo da coluna. Sinto em dizer, por enquanto, Rosângela. Coloca um travesseiro lá embaixo, no meio do joelho, para aliviar a tensão da tua coluna, tá? E com o passar do tempo, talvez você comece a sentir, mas se é uma posição que você dorme bem, ok, mas não é a ideal, tá? A Rosângela falou que ela criou um vínculo maravilhoso com a Janesse desde que ela teve os resultados com o Hair and Nails na recuperação do seu cabelo pós-Covid. É uma das coisas que a gente está realmente indicando e tendo resultado fantástico, tá? E vocês sabem que cabelo é a moldura do rosto, principalmente das mulheres, mas os homens hoje são muito ligados no cabelo também, então faz toda a diferença, tá? Aula maravilhosa, super, hiper claro, tudo generosa na linguagem.